Bom dia. Olha, nós estávamos estudando integral dupla, né? E a gente estudou integral dupla sobre retângulos, né? E depois sobre dois tipos de conjuntos, né? Conjuntos que são limitados por funções, uma função em cima e embaixo, ou duas funções, uma esquerda e outra direita, né? E E foi isso que nós fizemos até agora, né? Hoje nós vamos ver um processo de calcular integral dupla que a gente vai poder calcular integral dupla sobre outros tipos de conjunto ainda, né? Conjuntos que às vezes não dá para ser colocado num desses três tipos. Aí a gente faz esse processo. Esse processo é o de mudança de variáveis, né? Mudança de variável na integral. Que vocês já viram no cálculo 1 lá para a integral simples, né? Agora vamos ver aqui para a integral dupla, tá? Então, mudança de variável na integral. Tá bom? Quando eu estou com integral dupla ou tripla, é mudança de variáveis, né? Então a gente vai mudar as variáveis que aparecem na integral. Se for integral simples, é uma só. Se for dupla, são duas variáveis. Se for tripla, aí são três variáveis. E assim por diante, tá? Então, a mudança de variável na integral dupla, é, como quase em tudo aqui no cálculo 2, é, é motivada pela mudança de variável na integral simples, né? Tem a mudança de variável na integral simples, a gente vê lá como é que é e tenta adaptar para a integral dupla, né? A gente vê lá como é que é no cálculo 1 a mudança de variável e tenta adaptar para o cálculo 2, né? Como sempre. Então vamos olhar, inicialmente, vamos recordar como é a mudança de variável na integral simples, tá? Então tá, vamos ver aqui a integral simples. Quando eu falo integral simples, é a integral de função de uma variável, tá? Então, a situação para uma variável é assim, eu vou ter uma função aqui, definida no intervalo, vou chamar o intervalo CD. Uma função aqui, digamos que contínua, né? Tá? E, e desse jeito aqui, olha, assim, ó. Aqui está um intervalo. Aqui está a reta real, né? E aqui, digamos que esteja o intervalo CD. Aqui o intervalo CD, ó. E essa minha função f está definida aqui, nesse intervalo, tomando valores em R, tá? É isso. E aí eu quero calcular a integral dessa função. De C até D, de f de x dx. Tá? Quero calcular essa integral. Não sei quanto é essa integral, quero calcular. Tá? Aí eu vou pensar o seguinte, olha, eu vou pegar uma outra função, uma outra função aqui também definida em R, só que no intervalo AB, um outro intervalo AB, aqui está esse outro intervalo, e uma função φ aqui, tá? Uma função φ. Essa função φ, ela tem que ter certas características aqui, né? Ela tem que ser uma função de classe C1, né? Ela é derivável em todos os pontos e a derivada é contínua. E ela faz outra coisa também. Ela leva o A no C e o B no D, tá? Então esse aqui é o φ de A. E esse aqui é o φ de B, tá? É assim. E aí eu vou pegar também uma primitiva da função f minúsculo, tá? Então deixa eu colocar aqui, eu vou pegar aqui a função de A até B, tomando valores em CD, função de classe C1,
Eu quero esclarecer um porque a derivada dela vai aparecer dentro de uma integral, eu vou querer que seja contínua essa derivada, né? Tal que ela faz aquele trabalho lá, o φ de A é C e o φ de B é D, né? E eu vou pegar f grande, uma primitiva de f pequeno em AB. Tá? Quer dizer, derivando a f, a derivada da f, a derivada da f maiúsculo é a f minúsculo. É isso que é primitiva, né? Tá bom? E aí eu vou fazer a função composta dessa primitiva com essa φ. Vou fazer aqui a f grande composta com a φ. Tá? Olha, eu vou dizer, como eu estou escrevendo aqui, né? Eu estou supondo aqui que a variável da f é x. Ela pega cada x aqui e leva no f de x. E a variável da u, da φ, eu vou escrever outra variável, no caso u, tá? Tá, então, como é essa composta? Essa composta é uma função assim, é a f grande calculada na φ. Tá? É isso. Aí eu vou pegar e vou derivar essa função. Vou derivar essa função composta aqui. Olha, a derivada de função composta é a regra da cadeia, né? Como é que você deriva? Você deriva de fora, deixa dentro dela a função argumento sem derivar e multiplica pela derivada da função argumento. Só que a derivada da f grande, conforme eu disse aqui, é f pequeno, tá? Então, no lugar dessa aqui fica f pequeno, sem derivar. Φ de u vezes filhinha de u. Tá? É isso. Quer dizer, olha, observem o seguinte, quer dizer que derivando esta função aqui, eu obtenho esta. Olha, quem é esta função aqui? Olha, esta função aí é a f pequeno composta com a φ multiplicada pela derivada dessa, né? Multiplicada pela derivada dessa, pela derivada da filhinha. Então, derivando esta aqui, eu obtenho essa. Então, esta função aqui é uma primitiva dessa. Olha, eu deduzo daí o seguinte, que f composto com φ é uma primitiva de f composto com φ de u, filhinha de u. Tá? É isso. Quer dizer, então, se eu integrar essa função aqui, se eu integrar essa função f φ de u, filhinha de u, du, vamos, de A até B, né, que é o domínio dela, o que é isso? Eu tenho que pegar uma primitiva dela, calcular em B, menos a primitiva calculada em A. Mas essa aqui é uma primitiva dela. Quer dizer, isso aqui é assim, ó. É f φ de u de A até B. É isso. Tá? De A até B. Então, quer dizer, eu tenho que substituir no lugar da variável o B, menos substituir no lugar da variável o A, né? Então, isso aqui vai ser assim, f φ de B menos f grande φ de A. Mas olha, φ de B, eu estou dizendo aqui que é D. E φ de A eu estou dizendo aqui que é C, ó, né? Então isso aqui vai ficar igual a f grande calculado B é D menos f grande calculado em A. Tá? Mas olha, essa f grande é uma primitiva da f pequeno. Tá? Então,
a primitiva da f minúsculo calculada em D menos f de A, isso aqui é a integral de A até B da f minúsculo. Tá? É isso, tá bom? Então, esta integral aqui é igual a esta integral aqui, tá? Então, esta integral aqui que nós estávamos querendo, que é essa que está aqui, é igual a esta. É igual a integral de A até B, de f, φ de u, φ' de u, du, tá? É isso aí, dessa forma a gente mudou a variável. Eu estava integrando uma função que a variável era x, agora eu passei a integrar uma função que a variável é u, né? E quando a gente faz essa mudança, a gente fica com a esperança de que essa seja mais fácil, né? E muitas vezes acontece mesmo de ser mais fácil aquela outra. Embora aí, assim, teoricamente, pareça mais complicado, às vezes ela, numa situação mesmo, de uma função mesmo que eu vou calcular integral, ela facilita, né? Ela facilita. Olha, é por causa essa então é a fórmula de mudança de variável na integral simples, tá? Fórmula de mudança de variável na integral simples. É por isso que, olha, se você ficar olhando para essa fórmula aqui, né? Você olha para essa fórmula aqui, aí você vê o que mudou daqui para cá. Olha, mudou que o x virou φ de u. O x virou φ de u. O dx, no lugar do dx, apareceu tudo isso aqui. Então, o dx, ele é a derivada do u, da φ du. Mudou que quando o x era c, no limite inferior. E aí virou o u sendo a. Então, quando o x é c, o u é a. E quando o x é d, o u é b. Tá? É isso. É por isso que quando você tem uma integral assim, você tem uma integral, eu quero fazer a integral de f de x dx de a até b. E você diz assim, vou fazer uma mudança de variável. E aí então a mudança de variável é assim, você chama o x de uma função de outra variável, no lugar do dx você tem que colocar a derivada dessa função du, e você depois vê como mudam os limites de integração, de acordo com essa φ aqui. Porque esse b aqui, o que é esse b? Ó, esse d aqui, ele é o φ do b. E aquele c lá é o φ do a. Então você vê como mudam os limites de integração de acordo com essa função φ. Tá? Quando eu faço x igual a c, eu tenho que ver quanto é o u. Quando eu faço x igual a d, eu tenho que ver quanto é o u correspondente, tá? E aí sim a gente no cálculo 1 faz direto isso, né? Eu até faria aqui um se a gente tivesse mais tempo, para a gente recordar mais, mas é isso, tá? Essa é a fórmula de mudança de variável na integral simples. Olha o que você tem, ó. Você tem uma função f, tá? E você precisa de uma função φ. Essa função φ vai fazer a mudança de variável, tá? E aí a integral da função f no domínio dela vai ser o quê? A integral da função f no domínio dela passa a ser esta integral aqui, ó. Então, em vez de integrar f, você integra esta função aqui multiplicada pela derivada da φ, tá? Então, é como se assim, você fosse assim, ó, eu vou integrar a função f nesse intervalo. Aí você pega uma função φ que puxa a integral para esse outro intervalo. Em vez de você integrar de c a d, você passa a integrar de a a b, que é o domínio da φ.
Então, essa função aqui é a função que faz a mudança de variável. É a função que faz a mudança de variável. Ela puxa a integral para esse outro intervalo. E aí, em vez de você integrar essa, você integra essa vezes a derivada da φ. Olha, integra aqui a composta vezes a derivada da φ. Essa que é a ideia de mudança de variável, na integral simples, né? Na integral dupla vai ser assim também. Vamos ver como fica na integral dupla. Na integral dupla, como é? Olha, na integral dupla, de novo, né? Eu vou ter uma função aqui, só que não é mais de um intervalo, é de uma região. Um conjunto do R2, limitado, né? Um conjunto que cabe num retângulo, tomando valores em R, digamos, essa função contínua tal. Então eu tenho aqui uma situação assim, ó. Eu tenho aqui eixo X, eixo Y, e eu tenho aqui um conjunto, uma região B aqui, tá? E aqui é a minha função de duas variáveis X e Y, tomando valores em R. E eu quero calcular essa integral dupla, né? Integral dupla dessa função f sobre esse conjunto. Eu quero fazer esse cálculo aqui, integral dupla da função f sobre esse conjunto, tá? Esse conjunto B. Então, eu vou precisar de uma função que vai fazer a mudança das variáveis. Agora são duas variáveis, tá? Então, eu vou pegar um outro plano aqui, um outro plano, que seja dado por outras variáveis, tá? É o mesmo plano cartesiano, só que eu vou colocar variáveis u e v, tá? E vou pegar uma função aqui, φ, a função que vai puxar a integral para cá, tá? Aí eu tenho que ver, então, qual é o conjunto aqui que eu vou chamar BUV, que vai levar essa região, qual é o conjunto aqui que é levado pela φ exatamente aqui, tá? Aqui vai ser o φ de BUV, tá? É isso. Então, então eu vou pegar essa composta aqui, né? Essa composta. E aí, em vez de integrar a f, eu vou integrar essa composta multiplicada pela derivada dessa. Tá? Mas aí é que pega, né? Aí é que pega. Aí é que pega, porque o que acontece, olha, a gente ainda não estudou funções desse tipo aqui. Essa função φ, ela é uma função do R2 do R2. Né? Ela pega um ponto aqui, UV, e transforma esse ponto em um ponto XY. A gente ainda não viu função assim. A gente já viu função de R no R2, que são as curvas. E a gente já viu função de R2 em R, que são essas funções de duas variáveis que a gente está trabalhando. Faz o gráfico dela, curva de nível, né? Derivada parcial. Mas função do R2 no R2, a gente não viu ainda. É um tipo novo de função. E é uma função que quase não se estuda no cálculo, né? Nesses cálculos da graduação, que é cálculo 1, 2, 3, 4. Né? Esse tipo de função é mais estudado em cursos de mestrado de matemática, o curso de cálculo avançado, que eu falo aqui às vezes. Né? Mas conforme a gente vai estudando mais cálculo, a gente vai vendo a necessidade dessas funções, elas vão aparecendo. Né? Então o que a gente vai fazer aqui, nós vamos parar um pouquinho aqui nesse negócio de mudança de variável e vamos estudar um pouco essas funções aqui mais, né? Vamos ver exemplos delas, vamos ver o que significa a derivada dela, tá? Que é para poder a gente falar da fórmula de mudança de variável na integral dupla, tá?
Então, vamos abrir um parênteses aqui e vamos estudar um pouco essas funções aí, ó. Olha, a situação é assim. Eu vou ter uma função aqui, eu vou chamar de ômega, esse é o ômega maiúsculo, contido no R2, tomando valores no R2 mesmo, tá? É como eu estava escrevendo aí, olha. A situação é assim, ó. Eu tenho aqui o plano UV, é o mesmo plano cartesiano, são duas cópias do plano cartesiano, eu só estou escrevendo os pares denotados por outras variáveis, né? E aí eu tenho um conjunto aqui, vamos chamar de ômega para esse conjunto, e esse conjunto, e a minha função aqui, φ. Essa minha função, ela vai pegar esse conjunto aqui e vai transformar em outro conjunto. Essas funções, elas, por causa disso, elas às vezes são chamadas em alguns livros de transformações. São transformações, ela transforma um conjunto em outro. Ela vai transformar em um outro conjunto aqui, que é o φ de ômega, tá? Então ela vai pegar um ponto aqui, o V, né? Um ponto aqui U e aqui V, e vai transformar esse ponto num ponto XY, tá? Então essa função, ela faz isso aqui, olha. Ela faz isso aqui. Quando eu calculo essa função no ponto UV, ela transforma isso no ponto XY, do outro plano, tá? Mas acontece o seguinte, conforme eu mudo, conforme esse ponto UV, eu mudo ele aqui, né? Esse ponto XY vai mudando aqui, então o X vai mudando e o Y vai mudando. E vai mudando de acordo com o U e o V. Então o X é uma função de U e V. E o Y também é uma função de U e V. Eu vou escrever isso assim, olha. Eu vou escrever isso assim, olha. O X, ele depende do U e do V. Para dizer que o X é uma função de U e V. Eu poderia escrever aqui, o X ele é uma G de UV, ou H de UV, mas para não ficar criando muita letra, eu vou colocar X mesmo, para dizer que é a função que dá o X do ponto aqui. E o Y também, ele depende de U e V, tá? Então, essa aqui é uma outra maneira de você apresentar essa função, né? Ou você apresenta também assim, ó. Φ de UV não é XY, o X não é isso aqui? Você coloca assim, ó, X de UV, Y de UV, tá? É isso, tá bom? São as transformações. O que é a derivada dessa função? A derivada dessa função é uma matriz. É uma matriz. Né? Nós já vimos derivada do cálculo 1 é um número, né? É um número, ou é uma outra função. A derivada das funções de R2 em R é um vetor, né? É um vetor gradiente. Agora, para essas funções aí, a derivada dela é uma matriz. Matriz 2 por 2. É assim a derivada dela, olha. Filhinha de UV é uma matriz assim, ó. Você pega essa função φ aqui, ela é uma função de duas variáveis, né? Você pega a derivada dela com relação a U e com relação a V. E coloca na primeira linha da matriz, ó. Derivada de x com relação a U, derivada de x com relação a V. Como se fosse o gradiente dessa primeira função aqui. Você coloca na primeira linha. E na segunda linha, as derivadas parciais da função y, com relação a U, com relação a V. Então, a derivada de y com relação a U e a derivada de y com relação a V. Isso aqui é o que faz o papel da derivada dessa função. Quando vocês forem lá ver as analogias lá da diferenciabilidade de uma função desse tipo lá com cálculo 1 ou com cálculo 2, vocês vão ver que é isso, né? Na verdade, a derivada vai ser a transformação linear que, com relação à base canônica, é representada por essa matriz, né? Vocês já estudaram álgebra linear? Já estão estudando?
Se vocês já não estudaram ou estão estudando, vocês vão estudar álgebra linear. E lá tem transformação linear, e a transformação linear se mistura com cálculo nessa situação aqui, né? A derivada de uma função desse tipo é a transformação linear, que com relação à base canônica é representada por essa matriz, tá? Essa matriz aqui, para a gente aqui, ela vai fazer o papel da derivada de uma função assim, ela é chamada de matriz jacobiana da função. Ou simplesmente jacobiano, né? Matriz jacobiana. Tá? E o determinante dela é o determinante jacobiano. O determinante dela, ele tem uma notação própria, né? A gente denota o determinante dessa matriz assim, ó. O derrom das funções x e y, derrom de u e v. Tá? É assim, tá querendo dizer aqui, ó, você pega a primeira função e deriva com relação a u com relação a v e coloca isso na primeira linha de uma matriz. Pega a segunda função e deriva com relação a u com relação a v e coloca na segunda linha da matriz. E calcula o determinante, né? É o determinante daquilo ali. Esse determinante é chamado jacobiano, tá? É isso. Isso aí é uma introdução ao cálculo avançado. Ah, eu vou fazer mestrado em matemática. Aí você vai se bater com isso aí. Primeira disciplina logo vai ser cálculo avançado. É como se fosse um cálculo 5, o cálculo avançado. Entendeu? Aí você vai estudar essas coisas aí. Deus me livre, né? Deus me livre. Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera. Minha vizinha que fala assim. Deus me livre, mas quem me dera. Olha, olha, olha. Olha. Vamos ver um exemplo de uma função desse tipo. Vamos ver um exemplo. Olha, um exemplo. Um exemplo. Φ de uv igual a u sobre 2 mais v sobre 2. V sobre 2 menos u sobre 2. Tá aí, olha, é uma função que pega um par de números e leva num par de números. Olha a vírgula aqui, tá? Você pode entender essa função, assim, ó. Aqui assim. O V, e ela pega um par, o V aí, e transforma num par XY. Tá? Então ela vai pegar um ponto UV aqui e vai transformar num ponto XY, tá? Em que esse X é isso, ó. É 1 sobre 2 mais V sobre 2. E esse Y é isso, tá? Então, essa minha função, você pode apresentar de duas maneiras, né? Uma é essa aqui que eu estou apresentando. A outra, vou colocar aqui, ó. Ou você pode apresentar assim. Você pode apresentar assim. O x, ele é u sobre 2 mais v sobre 2. E o y, ele é v sobre 2 menos u sobre 2. Essa pode apresentar assim a função φ, tá? O que eu quero fazer com essa função φ? Eu quero pegar um conjunto aqui, uma região aqui, e ver o que ela faz com essa região. Ela vai transformar essa região numa outra, que eu quero ver como é que é. E depois eu quero achar a matriz jacobiana dela. E depois o determinante jacobiano, né?
Eu vou querer achar isso aqui e depois o determinante disso aqui, né? Tá? Ok, ok. Ok, olha, o conjunto que eu quero analisar é esse aqui, ó. Digamos que aqui é 1 e aqui é 2. 1, 2. E eu vou pegar essa reta aqui, ó, paralela ao eixo U. E essa reta paralela ao eixo U também. E aí eu vou pegar a bissetriz aqui, do primeiro e terceiro quadrante. Olha, pessoal, nesse plano aqui, presta atenção, olha, presta atenção. Eu quero que vocês não se prendam às letras, tá? Nesse negócio de mudança de variável, você não pode se prender às letras. Eu estou chamando aqui de UV, mas eu poderia chamar de RS, de alfa beta, de teta rho, tá? Olha, nesse plano XY aqui, olha, responde para mim, nesse plano XY, quando eu pego a bissetriz aqui, qual é a equação dessa reta? Qual é a equação dessa reta aqui? Fala aí para mim. Hã? Y igual a quanto? Y igual a x. Qual é a equação dessa reta aqui no plano UV? V igual a U, né? Não se prendam às letras, tá? Se eu colocar aqui U e aqui V, essa equação vai ficar V igual a U, tá? É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. E qual é a equação desta aqui, ó? Que é bissetriz do segundo e quarto quadrante. Qual é a equação dessa? Hein? É V igual a quanto? Menos U, né? V igual a menos U. Vocês estão entendendo? Essa aqui é V igual a 1. Essa aqui é V igual a 2. Tá? É isso. Aí eu vou pegar esse trapézio bem aqui, olha. Eu vou pegar esse trapézio aqui, que é essa região aqui. Esse vai ser o meu ômega. Eu quero saber em que região essa função φ transforma esse trapézio. Tá? Então vamos fazer esse estudo aí. Vai ser importante para a gente daqui a pouco isso, tá? Por isso que eu estou fazendo. Olha, para eu saber em que região esse trapézio é transformado lá, eu vou fazer assim, olha, um jeito de eu proceder é assim. Eu vou pegar esta reta aqui, eu vou pegar esta reta. Qual é que eu pego? Eu vou pegar esta aqui, olha, esta reta aqui, e vou ver onde que ela vai pela função φ, tá? Então vejam, olha, os pontos dessa reta, eles são, já que o V é igual a U, para os pontos que estão sobre essa reta, o V é igual a U. Então, a abscissa é U e o V é U também. São os pontos, 1, 1, 2, 2, 3, 3, é assim que são os pontos dessa reta. E aí eu vou calcular minha função φ num ponto assim, ó, quando V é U. Quando V é igual a U. Então vamos aqui calcular, ó. Vamos aqui calcular. Φ de U e o V é igual a U, então é U também. Então onde tem V você põe U. Então vai ficar assim, ó. U sobre 2 mais U sobre 2. Estou colocando, no lugar do V aqui, estou colocando U. E aí vai ficar também U sobre 2, ó, no lugar do V aqui, estou colocando U. Menos U sobre 2. Aqui, olha, dá 2U sobre 2, que dá U. E aqui corta, dá 0. Tá? O que é isso aqui? Que pontos são esses aqui? Olha, você pode pensar nisso aqui assim, ó. Você pode pensar nisso aqui assim. 0, 0, mais U, 1, 0. Tá? Quando eu somar esse com esse multiplicado por U, dá esse. Quando eu somar esse com esse, aqui multiplicado por U, dá esse. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Por que eu estou escrevendo desse jeito?
Porque isso aqui é a equação de uma reta. Equação vetorial de uma reta. A reta que passa pelo ponto 0, 0 e tem a direção do vetor 1, 0. Cadê o vetor 1, 0? Vetor 1, 0 é esse aqui, ó. Então, a reta que passa por esse ponto, que é o ponto 0, 0, e tem a direção desse vetor, é o eixo x. É o eixo x, tá? Então, quando eu pego pontos aqui sobre essa reta, essa função φ aqui, ela vai transformando esses pontos em pontos sobre o eixo x, tá? Nem precisava você usar esse artifício aqui. Olha, esse ponto aqui é um ponto sobre o eixo x, né? Tá bom? Pronto. Então tá. Então essa reta aqui é levada no eixo x. Essa reta aqui, ó. Agora o v é menos u. Então eu vou calcular a minha função φ em pontos da forma u menos u. Onde tem v, vou colocar menos u. Então vai ficar u sobre 2 menos u sobre 2. Ó, porque no lugar desse v eu coloquei menos u. Aí mais com menos deu menos. Aí vai ficar aqui menos u sobre 2 menos u sobre 2. Aqui vai cancelar. 0, aqui vai dar menos u, né? Menos 2u sobre 2. Corta, corta. E é o eixo y, né? É o eixo y. Se você quiser, você pode pensar assim, isso aqui é o 0, 0 mais u vezes 0 menos 1. Né? E isso é a reta que passa pelo 0, 0 e tem a direção do vetor 0 menos 1. 0 menos 1 é esse vetor aqui, ó. Esse aqui, mais aqui é... Aqui é menos 1, é esse vetor aqui, assim. Então, é essa reta aqui, ó. Então, conforme eu ando aqui, assim, a minha função φ transforma esses pontos dessa reta em pontos aqui no eixo y. Tá? Então, já viu, ó, essa reta aqui é levada no eixo x, esta aqui é levada no eixo y, e esta aqui, onde ela vai pela função φ? Como são os pontos dessa reta? Os pontos dessa reta são da forma u aqui e 1, tudo 1. São pontos da forma u1, né? Então vamos calcular a minha função φ nos pontos da forma u1. Então o v é 1 agora, então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Vai ficar u sobre 2 mais, coloca 1 aqui, ó. 1 sobre 2, e vai ficar 1 sobre 2 mais u sobre 2. Como é que eu me viro aqui, olha? Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Meio mais u sobre 2, concorda? Porque aqui, ó, soma esse com esse, dá isso aqui. Soma esse com esse, dá esse aqui, ó. Tá? E esse aqui ainda, eu vou ajeitar mais ainda, ó. Esse aqui eu posso escrever assim. Tá? O que é isso? Essa aqui é a equação vetorial da reta que passa pelo ponto meio, meio, e tem a direção do vetor meio, meio. Então vamos ver onde está esse ponto. Meio, meio. Se aqui está 1 e aqui está 1, e aqui está 1, 1 aqui, o meio está bem aqui, ó. Então é uma reta que passa nesse ponto aí. E ela tem a direção do vetor, aqui é meio, aqui é meio. Meio menos meio está bem aqui, olha. Não, tem algo errado aí. O que é? É que tem um menos bem aqui, ó. E eu coloquei mais. É menos aqui, ó. É menos, então fica assim, olha. Vai ficar assim, aqui ficaria meio e aqui menos meio, assim, ó.
Agora eu tipo ponho esse U em evidência para cá, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 1. Então é meio menos meio. Menos meio está bem aqui, ó. Aqui é meio. É esse vetor bem aqui, ó. Meio menos meio. Então, aquilo lá é a reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. É essa reta aqui, ó. Tá? Ela passa pelo ponto 1, 1 e tem a direção desse vetor aqui. Opa, passa pelo ponto meio, 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 tá? E tem a direção do vetor meio menos meio, meio menos meio, tá? Então esta reta é elevada nesta. Agora vamos ver esta aqui, ó. Os pontos dessa reta são da forma, como são os pontos dessa reta? U2, U2, tudo 2 a ordenada, e o U vai variando. Então vai ser φ de U2. Então o V é 2 agora, então vai ficar U sobre 2 mais... Coloca 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora 2 aqui, ó. Vai dar 1 também. Menos U sobre 2. Como é que eu ajeito isso? Que nem lá, ó. Isso aqui eu posso escrever assim. 1 mais... De novo, ó. U sobre 2 menos U sobre 2. Que somando este com este dá esse, ó. E somando este com este dá este. E aí esse U também, eu vou fazer assim, vou colocar ele aqui na frente e deixar 1 aqui. Então isso aqui é a reta que passa pelo ponto 1, 1 e tem a direção do vetor meio menos meio, o mesmo vetor aqui, ó. Então agora é a reta que passa pelo ponto 1, 1 e tem a direção desse vetor aqui. É uma reta aqui assim, ó. Tá bom? É isso. Na verdade, qualquer reta que você pegar aqui, entre 1 e 2, vão dar retas aqui, ó. Então, essa minha função, ela vai pegar esse trapézio aqui, ó, e vai levar nesse trapézio aqui. Porque, ó, quando eu ando bem aqui, quando eu ando bem aqui, eu ando aqui, ó. Quando eu ando aqui, aí eu ando sobre o eixo X. Quando eu ando aqui, aí eu ando nessa reta aqui. E quando eu ando aqui, aí é sobre o eixo Y. Tá? E qualquer reta que eu pegar aqui, vai dar aqui, ó. Então essa região aqui é levada nessa região aqui, pela minha função φ. Tá? Esse conjunto aqui é o φ de ômega. Tá? Então ela pega, o que essa função faz? Ó? Ela pega regiões aqui e dá uma girada nelas. Né? Olha, gravem isso aí, essa função aqui, ela faz esse trabalho sobre esse conjunto. Daqui a pouco eu vou precisar disso, tá? Daqui a pouco eu vou pegar esse retângulo aí e vou querer saber quem é que vai nele por essa função. Vai ser esse retângulo aqui, tá? Ela pega essa função, pega esse retângulo e leva nesse. Esse retângulo, esse trapézio e leva naquele lá, tá? É esse o trabalho que ela faz. Qual é a matriz jacobiana dela? Qual é a matriz jacobiana dela? A matriz jacobiana dela é isso aqui, ó. Tá? Então a matriz jacobiana dela, vamos chamar de φ' de UV. Vai ser isso, ó. Eu vou pegar o x e derivar com relação a u. Está aqui o x, ó. Está aqui o x. Vou derivar com relação a u. Qual é a derivada parcial disto aqui com relação a u?
Aqui é meio, aqui é zero. Então é meio, tá? É meio. Eu vou pegar o x e derivar com relação a v. Qual é a derivada disto aqui com relação a v agora? Aqui é zero, aqui é meio. Meio também. Tá? Agora eu vou pegar o y e derivar com relação a u. Está aqui o y, olha. O y é igual a isso. Qual é a derivada disso aqui com relação a u? Menos meio. Menos meio. E a derivada do y com relação a v é meio. Essa aí é a matriz jacobiana dela. É uma matriz constante, né? Não depende do i e do v. Nem sempre isso acontece. Qual é o determinante jacobiano? Ou seja, quanto é isto aqui? Isto aqui é o determinante dessa matriz. 1/4 menos 1/4, né? Não. É, isso. É esse menos esse. Mas como tem esse menos aqui, dá mais. 1/4. Então vai ficar 2/4, que é meio. É meio, tá? É meio, tá bom? Então tá aí aqui a nossa função, o primeiro exemplo de função desse tipo, de transformação. Ela pega essa região e leva nessa. A matriz jacobiana dela é esta. O jacobiano dela, o determinante jacobiano dela, esse aqui, tá? A gente vai se referir a isso como jacobiano dela. Tá bom? Vamos pegar outra. Um segundo exemplo de funções do R2 no R2. Olha, um segundo exemplo. Eu vou pegar esta função aqui, ó. Φ de θ-ρ. Agora, as minhas variáveis não são u e v mais, tá? São θ e ρ. Tá? Como é essa função? Ela é ρ cosseno θ e ρ seno θ. Tá aí. É essa função. Ela pega pontos de um plano que eu estou denotando as variáveis por θ e ρ e transforma isso em pontos de um plano cujas variáveis são denotadas por x e y. Tá? Então ela vai pegar um θ-ρ aqui, θ aqui, ρ aqui, e vai transformar num x e y. Tá bom? Esse x é dado por isso. Ó. Esse x é ρ cosseno θ. E esse y é ρ seno θ. Tá? Essa é outra maneira de você apresentar essa função φ, tá? Tá bom? O que eu quero fazer para essa φ? Eu quero pegar uma região aqui e ver onde vai. Depois quero calcular a matriz jacobiana dela e o determinante jacobiano dela, tá? Então vamos lá. Vou desenhar melhor aqui. Já pensando no que vai dar, né? Já vou mudar um pouquinho aqui. Aqui x, aqui y. Tá? Olha, eu vou pegar um retângulo aqui, ó. Eu vou pegar um retângulo aqui de altura R. R é um número positivo. E vou pegar aqui essa distância 2π. Tá?
Então eu peguei esse retângulo aqui, de base tamanho 2π e altura r é um número positivo. Eu quero saber em qual região do plano xy esse retângulo é transformado por esta função φ. Tá? Vamos proceder do mesmo jeito, tá? Eu vou pegar essa reta aqui e vou ver onde que a função φ leva. Eu vou pegar esta reta aqui e vou ver onde que leva. E depois vou pegar uma reta intermediária aqui e vou ver onde que leva. Com isso a gente já vai ver qual é a região, tá? Então vamos fazer isso aqui. Parecido com o que fizemos para aquela φ, vamos fazer para essa. Olha, gravem isso aqui, eu vou precisar disso daqui a pouco para aquela φ lá, tá? Assim como essa também vou precisar depois, futuramente. Olha, eu vou pegar esse segmento de reta aqui, ó. Esse segmento de reta aqui, ó. Como é um ponto aqui desse segmento? É um ponto da forma θ0. θ0, que é o eixo θ, né? Não é eixo x agora, é eixo θ. Então é o θ0, onde esse θ varia de 0 a 2π. Tá? Então vamos calcular essa função aí no ponto φ θ0. Olha, o ρ é 0. O ρ é 0. E o θ varia de 0 a 2π. Então vai ficar 0 cosseno θ, 0 seno θ. 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. É 0, 0, então. Então ela leva todos os pontos aqui na origem. Tá? Leva todos os pontos aí na origem. Agora eu vou pegar um ponto aqui, ó. Como é um ponto desta reta aqui? Um ponto desta reta aqui é da forma θr. R é uma constante, tá? R maior que 0, constante. Vamos calcular a minha φ, né, nesse ponto aí. Φ θr. O ρ é R. O θ está variando. Então, no lugar do ρ aí, você põe R, tá? Então vai ficar R cosseno θ, R seno θ. O que é isso, pessoal? Quando R é constante e o θ varia de 0 a 2π. O que é isso? Nós fizemos aqui muito isso, né? Isso é uma circunferência, né? Circunferência de centro da origem, raio R. Se você fizer o x igual a R cosseno θ. Opa! Ainda não. R seno θ. E aí você eleva ao quadrado, né? Eleva ao quadrado aqui o x é R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. A mesma coisa aqui, eleva ao quadrado. Fizemos isso aqui já. Soma membro a membro. Vai ficar esse mais esse. Põe o R ao quadrado em evidência. Vai ficar cosseno θ mais seno θ, que é 1, fica só R ao quadrado. Isso é a circunferência de centro da origem e raio R. Então, esse segmento aqui é levado na circunferência de centro na origem e raio R. Tá? R, R, menos R, menos R. Conforme eu vou pegando pontos aqui, vai dando pontos aqui sobre essa circunferência, tá? E vejam, se eu pegar, em vez de R, se eu tivesse pego aqui um S, e tivesse pego esta reta, ia dar circunferência de centro da origem e raio S. Entendeu? Ia dar uma circunferência aqui, assim, ó. Então, todas as retas aqui, assim, vão ser levadas em circunferências aqui, assim, ó. Entendeu? Então, esse retângulo é levado daquele círculo, tá? É isso. Você pode pensar ainda assim, ó. Você pode pensar assim. E esse segmento aqui, ó, ele é levado onde? Olha, esse segmento aqui, você fixou o θ, você pegou um θ0 aqui. E está variando o ρ. O ρ você está variando. Então, os pontos desse segmento são da forma θ0 fixo e o ρ variando de 0 a R.
O que que dá isso aí? O que que dá isso aí? Olha, isso aí dá φ de θ0 ρ. Então vai ficar, onde tem θ, põe θ0. Onde tem ρ, é ρ. Então vai ficar ρ cosseno de θ0, ρ seno de θ0. O que que é isso? E isso você pode pensar assim, é 0,0 mais ρ cosseno θ0 seno de θ0. E isto aqui é a reta que passa na origem e tem como vetor diretor este vetor. Este vetor é um vetor que tem norma 1 e faz um ângulo θ0 com o eixo x. É um vetor aqui assim, ó. Tem norma 1 e forma um ângulo θ0. Então, conforme o ρ varia de 0 a r, 0 a r, R, que esse raio é R, né? Então, esse segmento aqui é levado naquele lá. Se você pegar um outro segmento aqui, é levado aqui. Um outro aqui, é levado aqui. Um outro aqui, é levado aqui. Entendeu? É isso que faz, é o trabalho que faz esta função aqui. Tá? Ela leva retângulos em círculos. Tá? Ok. E qual é o jacobiano dela? Qual é o jacobiano dela? Qual é o filhinha de θ-ρ? Olha, é essa matriz aqui. Você vai pegar o x e derivar com relação a θ. Vai pegar o x e vai derivar com relação a ρ. Vai pegar o y e derivar com relação a θ. Vai pegar o y e derivar com relação a ρ. Tá? Vamos calcular isso aí. Qual é a derivada de x com relação a θ? Ó, o x está aqui. Qual é a derivada disso aqui com relação a θ? O ρ é constante, fica. Deriva o cosseno θ. Derivada do cosseno, menos seno. Então, menos ρ seno θ. Derivada do y com relação a ρ. Agora o cosseno θ é constante, você deriva só esse. Derivada do ρ aqui é 1. Vai ficar só cosseno θ. Tá? Derivada do y com relação a θ. Ρ, derivada do seno, é cosseno. Então vai ficar ρ cosseno θ. E derivada do y com relação a ρ, seno θ. Essa é a matriz jacobiana. Vejam que não é uma matriz constante, que nem aquela anterior, né? É uma matriz que depende das variáveis θ-ρ. Qual é o determinante jacobiano dela? Qual é o jacobiano dela, né? É o determinante dessa matriz, tá? É o determinante dessa matriz. Então, quanto é isso aqui, ó? X, Y, θ-ρ. Acha o determinante, ó. O determinante você multiplica este com este. Vai ficar menos ρ seno ao quadrado de θ, né? E menos o menos da fórmula do determinante, este com este. Vai ficar ρ cosseno ao quadrado de θ. Põe o menos ρ em evidência, vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é 1, dá menos ρ. Menos ρ. Tá? Gravem isso aí, a gente vai precisar daqui a pouco disso aí, tá? Olha a minha função como é, olha o que ela faz, olha quanto é o jacobiano dela. Menos ρ, tá? Tá bom? Tá bom. Mas a gente estava vendo mudança de variável na integral dupla. A gente só abriu um parêntese, um par de parênteses, porque apareceram lá na questão lá de mudança de variável na integral dupla, apareceram essas funções aí do R2, e eu não sabia lidar com elas. E agora eu já sei, né? Já vi até 2 exemplos de funções assim, né?
já sei o que é a derivada dela, tá bom? Então, tá bom. Então vamos voltar para o nosso problema, que era a mudança de variável na integral dupla. Tá? Mudança de variável na integral dupla. Olha. Mudança de variável na integral dupla. Ó, sem querer ser muito repetitivo, né, eu vou repetir novamente a integral simples, ó. Porque eu já paguei, tá? Mas na integral simples, só para a gente lembrar, a situação era assim. Eu tinha aqui a reta real, tinha aqui o intervalo CD, e aqui estava o domínio da minha função f. Não, deixa eu diminuir esses desenhos, senão não vai dar. Espera aí. Eu tinha aqui a minha função f. Aqui CD. Aqui era o domínio da minha função f, que tomava valores em R. E eu estava querendo integrar essa função f. xy dx, f de x dx, de c até d. Ah, mas eu quero integrar essa função fazendo uma mudança de variável. Então eu preciso de uma função que vai fazer a mudança de variável. Aqui, reta real, eu vou pegar uma função φ aqui, que vai pegar um intervalo AB e vai levar esse intervalo exatamente nesse. Ela vai pegar aqui o A e vai levar no φ de A. O B vai levar no D aqui, no φ de B aqui. O A vai levar no C, φ de A é C. E o B vai levar no D, φ de B é D. Tá? E aí eu vou pegar essa composta aqui, f composto com φ, e a minha integral aqui, ela passa a ser a integral de A até B desta composta, f φ de U. Mas não só dessa composta, eu preciso multiplicar pela derivada da φ. Tá? E assim eu mudei a variável. Eu estava calculando uma integral que era em x, agora passou a ser uma integral em U. E eu fico com a esperança de que esta aqui seja mais fácil de resolver do que essa. Né? Essa esperança se concretiza muitas vezes, às vezes não. Você tem que ter a experiência de pegar bem essa φ para que realmente esta integral fique mais fácil que esta. Né? Tá bom? Como é na integral dupla? Na integral dupla, você tem aqui o seu plano xy. Deixa eu diminuir aqui também. Você tem aqui o seu plano xy, x e y. Tem aqui um conjunto aqui, um conjunto B, limitado. Precisa de umas coisas desse B, a fronteira de conteúdo nulo. Mas nós não estamos assim sendo muito formais. A proposta desse curso é ser um curso informal. A gente aprender a calcular. Depois, se você quiser se especializar, aí você vai fazer um curso aí de pós-graduação. Tá? Então eu estou nessa situação e eu quero calcular a integral dupla da minha função f de x, y, dx, dy, sobre esse conjunto B. Ah, mas eu quero fazer essa integral fazendo uma mudança de variáveis. Agora são duas, né? Então eu preciso de uma função que vai fazer essa mudança de variável. Então eu vou pegar aqui um outro plano, um plano UV. Eu estou chamando de UV, mas pode ser θ-ρ, pode ser RS, pode ser UV mesmo, tá bom? E aí
eu tenho uma função φ aqui, que nem essas duas que nós vimos aí nos exemplos. Essa função φ, ela vai pegar uma região aqui e vai levar exatamente aqui, que era o conjunto que eu estava chamando de ômega, mas agora eu vou chamar de BUV. Só para lembrar que é o conjunto que é levado nesse B aqui, mas só que ele está no plano UV. O B está no plano XY, o BUV está no plano UV. Então esse conjunto aqui é levado pela função φ exatamente nesse aí onde eu queria calcular a integral. Tá? E aí então eu vou pegar a função composta desta f com esta φ, e esta integral dupla passa a ser a integral dupla desta função composta. Multiplicado por quem? Vejam, na integral simples é multiplicado pela derivada. Aqui também pela derivada. Só que quem é a derivada? É a matriz jacobiana. Entendeu? Então, mas não é só... Mas como é que eu vou multiplicar um número por uma matriz? Mas é porque não é exatamente a matriz jacobiana, é o módulo do jacobiano. É o módulo disso aqui. Isso aqui é um número. É o determinante de uma matriz. Então, aqui aparece o módulo do jacobiano. Tá? Da matriz do determinante jacobiano. du dv. Sobre esse novo conjunto, BUV. Tá? É assim. Quando a gente passa do cálculo 1 para o cálculo 2, às vezes tem que colocar módulo em algumas coisas. Você lembra da diferenciabilidade que eu tive que dividir pela norma, né? É assim. É essa fórmula, tá, pessoal? Essa aqui é a fórmula da mudança de variáveis na integral dupla. Esta aqui é a fórmula da mudança de variável, porque só tem uma na integral simples, tá? É assim. Ah, mas por que aparece esse jacobiano aqui em módulo? Por quê? Por quê? Aí você tem que ver a demonstração disso, né? Tem que ver a demonstração. É uma aula inteira para fazer essa demonstração. Antes eu fazia aqui no Newton, gastava uma aula inteira. Mas é uma coisa que não cai na prova, né? Aí ninguém se interessa. É uma questão de fé, de novo, tá? É assim a fórmula, é assim que é, tá? É assim que é. Ah, mas eu queria ver como é que é. Por quê? Está lá nas notas de aula, lá, tá? Está lá na nota de aula. Aí você lê lá tudo. E lá nem está feito assim todos os detalhes, porque os detalhes envolvem coisas do cálculo avançado, né? Conteúdo nulo, fronteira de conteúdo nulo, umas coisas lá. Isso aqui tem a ver com a área, né? Você vai pegar um retângulo aqui, aí isso aqui, você vai pegar esse segmento e vai dar um vetor aqui assim. Este aqui vai dar um outro vetor aqui. Aí você vai pegar esse paralelogramo e vai calcular a área dele. Aí por isso que aparece o determinante disso aí, porque a área desse negócio é esse determinante aí. Isso aqui às vezes é chamado elemento de área da mudança de variável, né? A fórmula é essa, tá? O que a gente tem que saber fazer aqui é usar a fórmula, né? Quando aparecer uma integral dupla, aí você olha para ela, isso aí vai ficar bom se eu fizer uma mudança de variável. Como é que eu faço uma mudança de variável? Tem a fórmula, que é essa. Você tem que achar a função φ, você tem que fazer a composta da φ com a f, você tem que calcular a matriz jacobiana dela, achar o determinante dessa matriz, achar o módulo desse determinante e jogar aqui. A gente chama para isso aqui de o jacobiano da função φ, tá? Olha, uma coisa que tem muito em prova, cara, eu vejo que é em prova, às vezes cai uma integral que você precisa fazer a mudança de variável, a pessoa faz tudo, mas não põe o jacobiano, né? Esquece do jacobiano. Vamos fazer um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo. Pra cá. Vamos fazer um exemplo.
Vamos pegar uma integral em que eu tenha que fazer uma mudança de variável, né? Em que é melhor, para calcular a integral, é melhor fazer uma mudança de variável. Olha, essa integral aqui, olha, pessoal, integral dupla da função cosseno de x menos y sobre seno de x mais y, dx dy, sobre b. Quem é b? B é esse conjunto aqui, ó. B é o conjunto dos pontos x, y pertencente ao R2, tal que o x mais y está entre 1 e 2. O x é maior ou igual que 0 e o y também. Tá? É isso. Quando você pega uma integral assim, né? A primeira coisa que você tem que fazer é tentar desenhar essa região, né? Visualizar essa região, que você precisa disso para colocar os limites de integração, né? Saber se a região é um retângulo, ou se ela é do tipo 1, ou se ela é do tipo 2, né? Então vamos tentar fazer isso, Então eu vou pegar aqui o plano XY, tá bom? E olha, essa região ela é tal que os pontos dela, a abscissa é maior ou igual que 0 e a ordenada também é maior ou igual que 0. Então ela está no primeiro quadrante. O x é maior ou igual que 0 e o y também é maior ou igual que 0. Então é uma região que está aqui. Então os pontos x, y do primeiro quadrante que satisfazem isso, ó. O que é isso? O que é isso? Ó, tem que apagar aqui, eu vou apagar. Depois eu escrevo de novo. O que é isso aí? Olha só, pessoal, eu quero todos os pontos que x mais y está entre 1 e 2. Quando x mais y for igual a 1, o que é isso? Eu vou passar o x para cá, é menos x mais 1. Isso aqui é uma reta, né? É a reta. No 0 ela vale 1, no 1 ela vale 0, no 0 ela vale 1, no 1 ela vale 0. Para x igual a 0 dá 1, para x igual a 1 dá 0. Então é essa reta aqui, ó. Mas só me interessa a parte dela que está no primeiro quadrante, porque por causa disso e disso. E quando x mais y for igual a 2, aí eu passo o x de novo para cá, eu tenho isto. O que é isso? Isso é a reta. Uma reta também. Decrescente, né? O coeficiente angular é negativo. No 0 ela vale 2. No 0 ela vale 2. No 2, quando eu faço x igual a 2, menos 2 mais 2 dá 0. Aqui dá 2. Então é essa reta bem aqui, assim, ó. Só me interessa a parte que está aqui no primeiro quadrante. Quando eu pegar um x mais y que está entre... Quando eu pegar um número que está entre 1 e 2, e eu fizer x mais y igual a c, vai dar isso aqui, ó. Que é uma reta aqui, assim, ó. Tá? Um C aqui, uma reta aqui, e só vai me interessar a parte que está no primeiro quadrante. Então, esse conjunto é isso aqui, ó. Todos esses segmentos aqui. Vai ser esse trapézio aqui. Tá? Esse é o meu conjunto B. E eu quero calcular, e aí eu tenho uma função definida nele, que é essa função ali, ó. A função f de x, y
igual a cosseno de x menos y sobre seno de x mais y. Tá? E eu quero calcular a integral dessa função sobre esse conjunto. Olha, se eu fosse pensar, né? Esse conjunto, será que ele é do tipo um retângulo? Ele não é. Será que ele é do tipo 1? Não é do tipo 1. O tipo 1 ele é um conjunto que está limitado por uma função embaixo e em cima, por o gráfico de uma função embaixo e em cima, né? É quando o x varia de uma constante até outra. E não é, olha, se você for pensar que ele está limitado embaixo por essa função, em cima ele estaria limitado aqui só. Foge essa parte para cá, né? Ele é do tipo 2. Do tipo 2 ele é limitado por um gráfico de uma função à esquerda e por outro à direita. Também não, se você pensar nesse gráfico aqui, ele vai estar limitado aqui e aqui, mas vai ter essa parte que não é, ó, tá? Então ele não é nem do tipo 1 nem do tipo 2, tá? Você teria que fazer junção dos dois tipos para ele se enquadrar. Então eu vou fazer uma mudança de variável, tá? Fazer uma mudança de variável. E eu vou fazer uma mudança de variável. Eu olho aqui para a expressão aqui da minha função. Eu vou fazer uma mudança de variável que faça o seguinte, ó, que isso aqui vire uma variável e isso aqui vire outra variável, tá? Eu vou querer que o x menos y vire uma variável, u, por exemplo. E o x mais y vire outra variável, v. É isso. É isso. Agora eu vou isolar o x e o y, para encontrar o x em função de u e v, e o y em função de u e v, para eu ter a minha função φ. Né, eu tô buscando agora quem é a minha função φ de u e v, tá? Quem é a minha função φ de u e v? Aqui u e aqui v. Então eu vou tirar daqui, ó. Aqui, olha, vamos resolver esse sistema aqui, vamos resolver, olha. Vamos resolver aqui. Vamos somar membro a membro, ó. Quando eu somar membro a membro, vai ficar x com x, vai ficar 2x. Menos y corta com y. E vai ficar, então, u mais v. E aí eu passo 2 para lá dividindo. Eu vou ter que o x vai ser u sobre 2 mais v sobre 2. Tá? Agora eu vou pegar e eu vou multiplicar... Eu vou multiplicar aqui em cima por menos 1. Tá? Por menos 1. Ó, vamos fazer de cabeça, vamos fazer de cabeça. Eu vou multiplicar por menos 1 aqui em cima e vou somar. Tá? Olha, aqui vai ficar menos x, que somado com x vai dar 0. Aqui vai ficar mais y, que somado com y vai dar 2y. Aqui vai ficar menos u, e aqui vai ficar mais v. Aí eu vou passar o 2 para lá dividindo. O 2, vou colocar primeiro aqui, ó, vai ser v sobre 2, e depois aqui vai ficar menos u sobre 2. Tá? Então, dá isso aí, olha, o x é igual a u sobre 2 mais v sobre 2, e o y é v sobre 2 menos u sobre 2. É essa mudança de variável que eu quero, tá? Ou, se você quiser, né, você pode apresentar essa mudança de variável assim. O x é u sobre 2 mais v sobre 2, e o y é v sobre 2 menos u sobre 2. Tá bom? É essa função, tá? E agora eu tenho que fazer a mudança, né? Para fazer a mudança, o que eu preciso? Eu preciso do conjunto que é levado justamente aqui. Mas isso eu fiz ainda há pouco, né? Fiz ainda há pouco, aqui no 1, aqui o 2, é esse trapézio aqui, ó. Esse trapézio aqui, eu pego essa reta, essa bissetriz aqui, e é esse trapézio bem aqui, ó. Né? É esse trapézio. Essa reta aqui é a reta V igual a U.
Essa reta aqui é a reta V igual a menos U. Aqui passa no 1 e no 2, tá? Então, eu já sei que essa função, ela é aquela de ainda há pouco, ela leva esse conjunto eu vou chamar de BUV. Tá? É isso, agora eu vou fazer a mudança de variável. Como é a mudança de variável? Ó, a fórmula da mudança de variável é assim. A integral da função em x e y, dx dy sobre b, é igual à integral dupla sobre BUV da função composta com a φ, módulo do jacobiano, né? du dv. Pronto, então vamos lá, olha. Então vai ser a integral sobre b da minha função, a minha função, né? Que é isso aqui. Então, cosseno de x menos y sobre seno de x mais y dx dy sobre b. Tá? Vocês não estão pensando assim, ah, tomara que eu tenha tirado uma nota boa na prova, já estou com medo desse assunto. Não estão pensando nisso, não, né? Tomara que eu tenha tirado uma nota boa, que esse assunto está pegando. Olha, não é não, é legal, só que você tem que fazer alguns, né? Para você se acostumar, tá? Olha, tá bom. Então vai ser a integral dupla sobre BUV. Então agora é a integral dupla sobre esse conjunto agora. Do quê? Da minha função composta com a φ, olha. Então vejam só, eu tenho que pegar a minha função aqui, no lugar do x, eu tenho que colocar isso. No lugar do y, colocar isso. Mas quando eu fizer isso, olha, o x menos y vai dar u, e o x mais y vai dar v, porque foi daqui que surgiu isso. Se você fizer o contrário, se você pegar esse x e jogar aqui, e aquele y jogar aqui, vai dar u. Então, esse x menos y vai dar cosseno de u, e esse x mais y vai dar seno de v. Eu já fiz para ser assim, ó. Eu já fiz para que a minha função φ fosse tal que o x menos y desse u e o x mais y desse v, tá? Vezes o jacobiano. Quanto era o jacobiano, vocês lembram? Era meio. Módulo de meio é meio, então meio. Du dv. Pronto, está feita a mudança. Está feita a mudança de variável, tá? Esse meio ele pode vir para fora. BUV, cosseno de U, seno de V. Du dv. Tá? Agora, olha, eu vou olhar esse trapézio aqui e eu vou ver se ele é um retângulo, se ele é do tipo 1, se ele é do tipo 2. Retângulo não é, é um trapézio. Então, ele é do tipo 1, ele é do tipo 2? Ele é do tipo 2, ó. Se você pensar, ele é do tipo 2, ó. Porque o V varia de 1 até 2. E ele está limitado à esquerda por uma função e à direita por outra. Qual é essa função aqui que limita ele à esquerda? É U igual, olha, você isola o U daqui, U igual a menos V. E aqui, U igual a V. Tá? Aquele tipo de função que a variável aqui do eixo vertical é a variável dependente, né? Tá? Então eu vou usar o teorema de Fubini agora. Vou usar o teorema de Fubini, ó. Teorema de Fubini agora. Então vai ficar meio, integral, cosseno de U, seno de V. Como ele é do tipo 2, eu vou deixar por último a variável V, né? Então aqui vai ser du dv. O V varia de 1 até 2. E o V varia de 1 até 2. O U varia dessa função até essa, de menos V até V.
de menos V até V, tá? Pronto. Agora é cálculo 1 agora, né? Agora eu tenho que pegar essa função aqui, essa integral aqui e fazer separada para cá, ó. Fazer para cá separada essa integral. Essa integral aí, menos V até V, de cosseno de U sobre seno de V, du. Olha, então a variável é U, V é constante. Então essa constante aqui eu vou pôr para fora da integral. Tá? Então isso aqui vai ficar seno de V. Integral do cosseno é seno, né? Seno, derivada do seno é cosseno. De menos, é U aqui. De menos V até V. Então vai ficar 1 sobre seno de V. Substitui o limite, ó, em cima. Vai ficar seno de V menos, substitui o de baixo, seno de menos V. Tá? Isso aqui vai ficar 1 sobre seno de V, seno de V. Olha, o seno ele é uma função ímpar, né? Esse menos vem aqui para fora. Aí aqui para fora vai fazer jogo de sinal com esse, vai ficar mais. Vai ficar seno de V. Então fica 2 seno de V, ó. Fica 1 sobre seno de V vezes 2 seno de V. Seno de V corta com seno de V, vai ficar 2. Fica 2. Essa integral aqui é 2. Coloca aqui então, vai ficar meio da integral de 1 até 2 de 2 dv. Esse 2 é constante, sai da integral, corta com esse. Vai ficar a integral de 1 até 2 dv. De 1, né? Integral de 1 é v. V de 1 até 2. Substitui o de cima. Substitui o de baixo. Dá 1. Pronto, dá 1. Essa integral aqui toda é igual a 1. Tá? Entenderam? É assim. Tá aí, calculamos essa integral fazendo uma mudança de variável. Tá? Quanto tempo tem ainda? Nove minutos. Dá para fazer mais uma, dá para fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Olha essa aqui, olha. Olha essa aqui. Eu quero a integral dupla desta função. dx dy sobre b. Em que b, quem é b? É o círculo de centro na origem em raio 1. X, y, é esse círculo aqui, ó. 1, 1, menos 1, menos 1. Esse é o B. Tá? É o círculo, olha. E aqui a minha função f, que é esta. Olha, calcular a integral de uma raiz é complicado, né? E esse disco, você pode pensar que é do tipo 1. Você pensa que aqui é uma função e aqui é outra. Essa função aqui é y igual a raiz de 1 menos x quadrado. Mas é complicado, uma raiz de novo, né? É melhor resolver essa integral por mudança de variável, tá?
Então eu vou pegar uma função aqui, φ, que transforme um conjunto aqui nesse disco. Ah, mas eu já sei, é aquela lá que a gente estava trabalhando, aquela que faz isso, de levar disco, retângulo em disco. Eu vou pegar esse retângulo aqui, ó, altura 1 aqui. Aí eu já sei que esse retângulo vai ser levado nesse disco, aquela análise que nós fizemos. Esse vai ser o conjunto BUV, tá? Então, a minha integral vai recair na integral de um retângulo, que é simples, né, de fazer. Então, como vai ficar? Olha, como vai ficar essa integral? Ó, a integral sobre esse conjunto B da minha função f de xy dx dy vai ser a integral sobre o conjunto BUV dela composta com a função φ. Só que agora é θρ, né? Θρ, que eu vou usar aquela função. Θρ. Jacobiano da função φ. Aqui, y. Θρ. Dθ, dθ, dρ, tá? A função φ que eu vou pegar, é aquela, tá? Rho cosseno θ, Rho seno θ. Ou ainda, se quiser, daquele jeito. X é Rho cosseno θ e o y é Rho seno θ. Tá? Ok. Então, vamos lá. Vai ficar como? Vai ficar integral sobre B, que é o disco, da minha função, que é aquela, dx dy, vai ser igual a integral sobre aquele retângulo, b θρ. Aqui é θρ. Θρ. Aqui também, θρ. Tá? Sobre aquele retângulo. Olha, eu vou pegar a minha função e compor com essa aqui, ó. Então, onde tem x, eu vou colocar ρ cosseno θ. Onde tem y, vou colocar ρ seno θ. Então, imagina, ó, você eleva ao quadrado isso, eleva ao quadrado isso e soma. Vai dar ρ ao quadrado, né? Então, isso aqui, olha, vai ficar raiz de ρ ao quadrado. Vezes, já fiz isso aqui, ó. Vezes o jacobiano. O jacobiano é menos ρ. Nesse conjunto aqui, o ρ é positivo, ó. Então, o módulo jacobiano vai ser ρ, tá? dθ dρ. Pronto, é isso aí. Isso aí vai ser integral sobre aquele retângulo. Isso aqui é ρ com ρ, vai ficar ρ ao quadrado, dθ dρ, tá? Agora eu vou aplicar o teorema de Fubini, tá? Vou colocar os limites de integração. Tá? Ρ ao quadrado. Eu vou escolher primeiro integrar em ρ. O ρ varia de 0 a 1. E depois em θ. O θ varia de 0 a 2π. Pronto. Eu tenho que calcular esta integral, ó. Eu vou calcular aqui mesmo, tá? Muita gente faz assim, em vez de fazer separado, ó. Integral de ρ ao quadrado é ρ ao cubo sobre 3, de 0 a 1, dθ. Olha, eu vou substituir o 1, vai ficar 1/3. Vou substituir o 0, vai ficar 0. Então vai ficar 1/3. Então vai ser a integral de 0 a 2π de 1/3 dθ. Esse 1/3 sai. De novo, integral de 1, ó. Vai ficar assim, 1/3, integral de 1 é θ, de 0 a 2π. Então dá 2π. Então aqui vai ficar 1/3 vezes 2π. Ou, se você quiser, 2π sobre 3, tá? Então esta integral aqui, ela dá 2π sobre 3, tá bom?
Outra integral calculada por mudança de variável, tá? Na próxima aula a gente vai ver mais mudanças de variável usando esta função. Quando a gente usa a mudança de variável usando esta função, nós vamos dizer que eu fiz uma mudança de variável para coordenadas polares, tá? Próxima aula vamos ver mais isso. Então vamos ver lá a prova, tá? Por hoje tá bom.